Vamos resolver o exercício 4.27 do livro Mecânica de Fluidos, do professor Franco Brunetti. A questão diz o seguinte: sabendo que a vazão proporcionada pelo tanque inferior da instalação é igual a 15 litros por segundo e que a potência dissipada por atritos em toda a tubulação é de 1 kW, determinar o tipo de máquina e a sua potência. Aí ele fornece para nós que o gama, o peso específico é a água, a perda de carga no trecho 0,2 é 4,8 metros, a área de todas as tubulações 100 centímetros quadrados, a pressão manométrica, que está sendo lida ali pelo manômetro metálico, de 40 kPa, e o rendimento da máquina que encontrarmos de 80%. Bem, vamos resolver no quadro. A nossa questão aqui, ela pede então para que a gente determine a potência desta máquina e descobrir que máquina que é essa, né? Para saber se é bomba e turbina, para determinação desta potência. Só que, se vocês lembrarem, a equação, independente bomba ou turbina, ela necessita de uma vazão. E essa vazão é aquela que vai vir aqui para o ponto 6. Então, qual é a vazão que passa nessa tubulação do ponto 3 ao ponto 6 ali, pelo menos? Bem, note que do ponto 3 aqui para o 4, ela já é uma vazão que depende dos dois reservatórios. Então, a vazão que nós vamos ter para o ponto 6 depende da vazão do ponto 1 e da vazão do ponto 0. Lógico, no ponto 0 aqui a gente tem um reservatório grande, então a gente vai pegar um pouco para baixo. Mas entender, eu vou dizer aqui que esta é a vazão 1 e aqui seria a vazão associada ao ponto 0, ou do 0 ao 2. Aí é só terminologia, mas nós precisamos enxergar isso, que a vazão do ponto 6 é a soma destas duas. Agora, como que nós vamos determinar esta vazão 0? Por quê? A vazão 1 nós temos no problema. Encontrando a vazão 0, a gente obtém a vazão 6, que já é um bom caminho para a resolução do problema. Bem, para isso nós vamos precisar da velocidade que ele vai ter. Não vou pegar no ponto 0 porque é reservatório de grandes dimensões, não tem velocidade. Então eu vou pegar o que vai descer por aqui. Como eu não tenho nenhum ponto de informação, eu vou usar o ponto 2, já que a tubulação tem tudo a mesma área. Portanto, a vazão 0 é a velocidade do ponto 2 e essa área das tubulações. Compreenderam isso? Como a tubulação é a mesma e a vazão 0 vem até o ponto 3 praticamente sendo a mesma, qualquer ponto que eu pegar me fornece a mesma velocidade. A questão é qual é essa velocidade. Então, para a determinação dessa velocidade, nós vamos utilizar a equação de Bernoulli. Note, vou precisar de dois pontos, então a gente vai sair do ponto 0, que é o sentido do escoamento, e vai chegar ao ponto 2, que é onde eu preciso da velocidade. E isso aqui é a perda de 0 até 2. Tranquilos? Abrindo a equação de Bernoulli, então nós ficamos com P0 sobre gama mais Z0 mais V0 ao quadrado sobre 2G. Isso é igual a P2 sobre gama mais o Z2 mais o V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga de 0 a 2. Bem, alguns valores a gente já conhece aqui, ó. Bem, no ponto 0 está aberto a atmosfera, a pressão nula. Velocidade, reservatório de grandes dimensões. Velocidade nula. A pressão 2 é a pressão lida no manômetro. Z2 vou colocar como 0. Sabe por quê, professor? Porque aí eu passo o pHr aqui no meio da nossa tubulação. Ó. É onde ele está dando essa cota, 7 metros, 9 metros. Esse é o nosso plano horizontal de referência. 0, o Z2 no ponto 2. A velocidade que a gente precisa e a perda de carga foi fornecida. Bem, então, velocidade ao quadrado sobre 2G, ela passa a ser Z0, que temos desse lado, menos P2 sobre gama, menos a perda de carga de 0 a 2.
V2 ao quadrado sobre 20 é igual o nosso Z0, 9 metros, menos a pressão 2, 40 kPa, vamos colocar como 4, 10 a quarta para simplificar, com 10 a quarta do gama. E esta perda de carga de 0 a 2 é de 4,8. Bem, cancela, cancela. Nós temos aqui que V2 ao quadrado sobre 20 vai dar 9 tira 4 é 5, que tira 4,8 é 0,2. Multiplicado por 20 vai dar 4. Isso quer dizer que a nossa velocidade no ponto 2 é 2 metros por segundo. Beleza aqui? Então, a gente, usando a equação de Bernoulli dos pontos 0 a 2, obtivemos a velocidade. Consequentemente, a vazão no ponto 0 é a velocidade 2, que é 2, a área da tubulação, 100 centímetros. Então, 100, 10 a menos 4, né, centímetro quadrado. Vou cancelar um zero daqui com 10 a menos 4. E a nossa vazão 0, ela vale 20, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou uma vazão de 20 litros por segundo. Agora ficou tranquila. Por quê? A gente aplicando a continuidade, a vazão mássica de entrada sendo a vazão mássica na saída, a gente sabe que a massa específica é a mesma, é a água que está escoando. Agora, na entrada nós teríamos a vazão do ponto 1 com a vazão do ponto 0. Isso tem que ser igual à vazão do ponto 6. Essa vazão do ponto 6 passa a ser então 35 litros por segundo. Essa é a informação importante que nós precisamos. Bem, agora nós temos todas as vazões. Fica mais tranquilo da gente chegar lá para a máquina. Aí a gente vai aplicar as equações que nós temos ali, né, da potência, que a gente já sabe como é que trabalha, né, com esse sistema ramificado. Mas o que eu vou fazer? Vamos calcular os H's separadamente, né? Todos os H's que precisamos para depois o nosso cálculo ficar mais simplificado. Vou apagar aqui e a gente já faz isso. Vamos agora utilizar a equação de Bernoulli para os pontos 0, 1 e 6, que são os pontos que nós relacionamos com a vazão e, consequentemente, nós vamos trabalhar com eles para a equação da potência. Então, ó, o nosso H0, ele vai ser P0 sobre gama, Z0, V0 ao quadrado sobre 2G. Vamos então fazer análise sobre o ponto 0, que nós já fizemos, né? Aberto, grandes dimensões. Então, o nosso H0 dá os próprios 9 metros. H0 tá ok. Próximo, vamos olhar para o H1. O H1, ele é P1 sobre gama, mais Z1, mais V1 ao quadrado, sobre 2G. Olhando para o reservatório 1, nós temos as mesmas condições do reservatório 0. Reservatório aberto, grandes dimensões, sobra apenas a cota 1. Isso quer dizer que o nosso H1 vale 7 metros. Bem, agora vamos calcular para o ponto 6. Então, o nosso H6, ele vai ser P6 sobre gama, mais Z6, mais V6 ao quadrado, sobre 2G. O nosso P6 é 0, porque a tubulação é aberta, a atmosfera. A cota Z6 é 0, porque está sobre o pHr. E nós só temos a velocidade 6. Só que o seguinte, a gente não calculou diretamente a velocidade em 6, né? Então a gente vai pensar o seguinte, o que vai ser a velocidade? Vamos puxar ela aqui, ó, da equação da vazão.
A vazão em 6 é a velocidade 6, área 6, beleza? Você fala, professor, mas as áreas não são todas iguais? Eu não posso dizer que é igual a V2? Não. Porque V2 é alimentado só por essa vazão. Lá em 6 chega a vazão que vem do zero somada com a vazão 1, ok? Não vão confundir isso aí. Por isso que a gente tem que olhar trecho a trecho, entrada a entrada, saída a saída, ok? Bem, então a nossa expressão ficaria assim. Vou separar. O que seria o V6? É a vazão 6 sobre a área 6 ao quadrado. Isso aqui seria o V6. E aqui embaixo, né, que multiplica 1 sobre 2G. Então, o nosso H6, ele vai dar a vazão que a gente já encontrou de 35 litros, vou por 10 a menos 3. A área 6 de 100 centímetros quadrados, que é 10 a menos 4, elevado ao quadrado, e isso vai multiplicar 1 sobre 20. O valor do nosso H6 vai dar 0,6125 metros. Tá aí, então, o cálculo das nossas cargas, né? Devido a cada ponto. Agora a gente pode fechar o problema usando a equação da potência para descobrir que máquina é essa. Nossa equação ela é a seguinte, vamos lá com calma. Ó. O somatório das potências de entrada, mais eu só tenho uma máquina, então eu vou colocar a potência da máquina, tem que ser igual ao somatório das potências de saída, mas ele já deu a potência dissipada total no enunciado. Senão seria uma soma das potências. Lembrem bem, essa é a nossa expressão geral. Eu só trabalho separadamente, minuciosamente, cada item, para que não fique confusa a resolução. Bem, vamos abrir aqui essa expressão. O nosso NE aqui nada mais é que o N1 com o N0, mais a potência da máquina, mais o N6, mais a potência dissipada. Quer dizer, igual a N6, né, com a potência dissipada. Tá aí, abrimos, né, a nossa expressão, sendo que a gente tinha apenas duas entradas. A gente tem que ficar sempre atento com quem são entradas e saídas nesse tipo de problema. Como, para poder saber que tipo de máquina é, eu tenho que descobrir o NM, vamos isolá-lo. Então, a potência da nossa máquina nada mais é que o N6 com a dissipada, que vai subtrair N1 e o N0. Abrindo matematicamente as expressões, a potência de nossa máquina vai ser o nosso N6 é gama, que multiplica a vazão 6, carga em 6, mais o N dissipado que já temos, menos gama vazão 1, H1, menos gama vazão 2, H2. Agora basta substituir os dados que nós já sabemos. Potência da máquina então fica 10 à quarta, a vazão 6, 35, 10 a menos 3. O nosso H6 a gente calculou e tinha dado 0,6125. Potência dissipada, 1 kW, então é 1000. Vou pôr aqui como 10 à terceira, menos 10 à quarta, a vazão 1 é 15, 10 a menos 3. O nosso H1 é 7, menos 10 à quarta. O Q2 é 20, 10 a menos 3. E o nosso H2, ele é 9. Tranquilos até aqui? Para ter espaço aqui, ó, vamos fazer direto. A potência da máquina, isso vai dar menos 1.635,625 watts. De cabeça, hein, gurizada? Mas olha, só para poder poupar espaço aqui para o nosso cálculo. Bem, a gente já descobriu agora qual é o tipo de máquina. Porque a gente sabe, sempre que temos um negativo, seja no cálculo da potência ou da carga, isso está nos dizendo que é uma
turbina. E se é uma turbina, a potência da nossa turbina é essa potência da máquina que a gente encontrou, que é a potência, né, para o fluido vezes o rendimento da turbina. Então, a potência de nossa turbina é... Agora, nós não precisamos do negativo, né? Isso daqui vezes 0,8. O que vai dar aproximadamente aí, ó, 1,31 kW. Essa, então, a nossa questão 4.27. Bem, chegou até aqui, espero que tenha gostado. Curta nosso vídeo e compartilhe. Deixe um comentário aí, se você gostou, não gostou, enfim, para ajudar o nosso trabalho e fazer o YouTube reconhecer o nosso canal. Aguardo vocês na nossa próxima resolução. Um forte abraço e um beijo no cérebro.